Leitura de São Paulo Apóstolo, 1 aos Coríntios. Irmãos, não sabeis que os que correm no estádio, correm todos em verdade, mas um só recebe o prêmio? Correi, pois, de modo a alcançá-lo. Todos que combatem na arena, de tudo se abstêm, e eles, de verdade, o fazem só para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para uma incorruptível. Eu assim corro, mas não como por acaso. Assim combato, porém, não como quem açoita o ar, pois castigo meu corpo e submeto à servidão, para que não suceda que, tendo provocado aos outros, seja eu mesmo reprovado. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, que todos passaram o mar e todos sob Moisés na nuvem e no mar foram batizados, todos comeram o mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam todos da rocha espiritual que os seguia, e esta rocha era Cristo, mas de muitos deles Deus não se agradou. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a contratar operários para a sua vinha. Tendo ajustado com alguns por 1 denário ao dia, os mandou para a sua vinha. Saindo perto da hora terça, viu outros que estavam ociosos na praça e lhes disse: ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez perto da hora sexta e da hora nona, fez o mesmo. E saindo quase a 11ª hora, ainda achou outros por aí e lhe disseram: por que ficais aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Caindo já à tarde, disse o senhor da vinha a seu feitor: chama os trabalhadores e paga-lhes a diária, a começar dos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham vindo perto da 11ª hora, cada um recebeu 1 denário. Vindo depois os primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Receberam, porém, 1 denário cada um. Tomando-os, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam 1 hora e os igualastes conosco, que suportamos o peso e o calor do dia. Mas respondeu a um deles, disse: amigo, não te faço injustiça, não te ajustaste comigo por 1 denário, toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Por acaso não me é lícito fazer do meu o que quiser? Ou é invejoso o teu olho, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Peço nota da providência do nosso Senhor, do nosso inimigo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estávamos dentro do ambiente
do Santo Natal, a Epifania apresentava ainda um resquício dessa celebração. E a Igreja que nos educa, nos leva para a celebração do tempo da penitência, a paixão do Senhor. Mas, para não se saltar da Epifania para a Quaresma, sem uma intersecção, a Igreja estabelece o período chamado da Septuagésima ou pré-Quaresma. São 3 domingos que a Igreja utiliza para nos conduzir, para nos preparar para a Quaresma e a Semana Santa. É um tempo preparatório, não é ainda a Quaresma, mas é um tempo que nos prepara para ela, nos fazendo conduzir lentamente para o que ela nos propõe em nosso benefício espiritual. Trata-se da pré-quaresma, isto é, da preparação para a quaresma, um tempo em que se dedica a um recolhimento intermediário. O altar está adornado de maneira mais simples. E a Igreja nos conduz para um tempo de penitência, embora mais brando do que o tempo próprio da Quaresma. É uma penitência mais branda, mais suave, mas a qual nós devemos nos dedicar como uma preparação para a Quaresma. Também é chamado o tempo da Septuagésima, porque esse é o nome que se dá ao primeiro desses 3 domingos. Domingo da Septuagésima, domingo da Sexagésima e domingo da Quinquagésima. Preparamos-nos assim por algum exercício penitencial para celebrarmos de maneira mais proveitosa o tempo quaresmal. Voltarmos-nos para Deus, subirmos para a elevação da vida de penitência, embora menor, em função dos frutos que temos a esperança de receber durante a Quaresma. Nesse primeiro domingo, o da Septuagésima,
nos é apresentada na leitura a recordação de que é preciso lutar. A vida deste mundo é uma guerra em função de alcançarmos o céu. É um tempo, portanto, de sacrifício. Nesse tempo, alguns elementos importantes nos são apresentados pela Santa Igreja, a nossa meditação e a nosso proveito espiritual. Na 70ª, recordamos, ao lado desse aspecto de guerra e de luta que a leitura primeira nos apresenta e que significa o esforço para alcançar o progresso espiritual, nos é apresentado, então, nesse tempo, a recordação de que todo benefício vem fundamentalmente de Deus para nosso benefício. Tempo de penitência, tempo de sacrifício, que podemos nos exercitar para tirarmos melhor proveito. O Evangelho nos apresenta o mistério da recompensa da alma àquilo que ela faz de esforço para unir-se a Deus. Nosso Senhor nos ensina aí que o reino do céu se parece com uma vinha que é cuidada pelo dono. Os judeus, ao longo dos tempos, tiveram um grande destaque no desenvolvimento da plantação de uva, da fabricação do vinho. Tempo esse que produziu uma admirável floração de frutos bons nesse cultivo. Somente depois que os maometanos ocuparam a Palestina é que essa riqueza decaiu. E se passou a produzir menos, a se cultivar menos.
O Senhor compara a vinha deste homem com justamente a busca da salvação e diz que começa o dia desse homem levantando-se muito cedo e contratando cedinho pessoas que vão trabalhar na vinha. A vinha judaica era muito bem organizada nos começos da sua produção verdadeira. Plantava-se a uva, cultivava-se cercando-a de uma proteção segura, colocando recursos para apoio das parreiras, que muitas vezes esse apoio era uma árvore, principalmente uma figueira, onde se desenvolvia a uva que era assim cultivada. Havia duas etapas nesse cultivo. Uma, a etapa da primavera, quando se plantava. A outra, a etapa do outono, quando se colhia. A colheita era feita para produzir justamente através do esmagamento da uva o vinho. De modo que o tempo inicial, o tempo da primavera era um tempo mais simples, o tempo do outono era um tempo mais festivo, que era o tempo de se colher, se produzir. O líquido com que se fazia o vinho, que era, naqueles tempos, muito bom, excelente e muito conhecido pelo seu valor. Nisso consistia o principal do trabalho agrícola que se fazia, então, produzindo o vinho, cultivando cuidadosamente o melhor vinho para o uso das pessoas. A parábola conta que o dono da vinha cedinho contratou pessoas para irem trabalhar na vinha. No meio da manhã,
contrata mais um grupo que encontra desocupado na praça pública. Mais tarde, outro, e sempre encontra desocupados que poderiam não perder tempo cuidando naturalmente de produzir aquilo que era essencial no cultivo agrícola deles. Quando na parábola se fala no pagamento, se acerta um denário, uma moeda da época, e através do dia, os que eram contratados mais tarde também recebiam de promessa um pagamento o adequado. Na hora do pagamento, no fim do dia, que era sempre diário esse pagamento, na hora do pagamento se mandou o patrão ao seu feitor que pagasse, começando pelos que tinham sido contratados mais tarde. Ao receberam um denário. Os que chegaram cedo, olhando aquele pagamento, pensaram, certamente nós vamos receber mais, porque nós começamos bem mais cedo o trabalho do cultivo da vinha. No entanto, vai sendo pago o mesmo denário, o mesmo salário de costume. E eles então reclamam, os mais antigos do trabalho, que começaram mais cedo, reclamam do patrão que está sendo injusto porque está pagando aos que vieram depois o mesmo tanto que a eles que chegaram cedo. O dono responde que não está fazendo nenhuma injustiça. Acertou com eles pagar um denário, pagou, e quis dar aos que vieram depois também um denário. E assim receberam todos o mesmo salário que Deus tinha prometido aos primeiros. Porque isso de dar a recompensa convém a Deus. Cabe a Deus a recompensa que convém. É Ele quem tem o céu para onde leva aqueles que foram fiéis. E lá no céu, ninguém tem inveja de ninguém. Ninguém reclama de ninguém. Todos estão satisfeitos com o que receberam da parte de Deus. Cabe a nós viver uma vida santa, viver uma vida elevada, para que nós possamos alcançar também esse mesmo céu, na medida em que Deus os distribui
porque Ele é o dono do céu. Ele é o Rei do céu. É Ele quem dá a cada um conforme lhe convém que seja dado. Procuremos ver como procedemos na nossa vida para alcançarmos a recompensa, o pagamento de Deus, conforme a Ele parece que deve ser dado. Não está obrigado a dar igual a todos. Não está igual a pagar de maneira diferente a cada um dos presentes nesta vida. É preciso que a gente, então, lute para, aí vem a leitura primeira, lute para conquistar a vitória da disputa da vida. É necessário lutar pela própria salvação, lutar pela própria vitória sobre o mal em nós. O que é que nos impede de caminhar na rota certa? É o pecado. Não é? É o pecado que nos impede de andar pela rota certa e alcançarmos o que Deus tem para nos dar. E Ele nos dá de maneira misteriosa que nós não compreendemos. Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Recebeu desde cedo os dons necessários para alcançar o prêmio de Deus. E como foi grande o prêmio que ela recebeu, não é? Tornou-se mãe do Verbo encarnado, sem deixar de ser virgem. Tornou-se mãe e, sendo virgem e mãe, nos acompanhou Jesus até o final. Nós a vemos no Calvário, de pé, como São João recorda, junto a seu filho, contemplando todo o imenso sofrimento que ele padecia e unindo-se a esse sofrimento de maneira única, a ninguém podendo se comparar o que ela sofreu em comparação com o que qualquer um possa sofrer por amor de Nosso Senhor. Guardemos em nosso coração a necessidade dessa fidelidade a Deus, a necessidade dessa fuga generosa, valente do pecado, para que Deus possa ser a nossa real recompensa na terra e principalmente no céu.